Nas escolas, nós vivemos uma outra realidade que não é a inclusão, e nós chamamos aquilo que fazemos na escola de inclusão, mas aquilo não é necessariamente incluir, pelo menos na maioria das escolas. Então a gente começa trabalhando essa aula a ideia de 3 conceitos. O primeiro conceito é o conceito da inclusão. O segundo conceito é o conceito da integração. E o terceiro conceito é o conceito da educação integral. A cada um deles, vamos falar primeiro de integração. O que é integrar? Integrar, como você pode ver aqui, é inserir o aluno na sala de aula, dando a esse aluno, inclusive, todas as ferramentas para que ele possa acompanhar a aula. O aluno, por exemplo, é deficiente auditivo. E aí, para ele acompanhar a aula, eu disponibilizo para ele um intérprete de Libras. Língua brasileira de sinais. Estou ajudando? Estou. Estou ajudando a incluir? Não, não está incluindo. Você está integrando. O aluno é deficiente visual e eu dou a ele ferramentas especiais para que ele possa anotar os conteúdos da sala de aula. Um gravador, se ele quiser gravar, uma reglete, se ele quiser escrever em braille, um computador especial para ele poder digitar, anotando tudo que o professor fala, se ele quiser. Estou dando ferramentas para ele ser incluído? Não, eu estou integrando. Quando eu dou ferramentas para o aluno, para que ele possa acompanhar as aulas na sala de aula da rede regular de ensino, eu não estou incluindo, eu estou integrando. Integrar é colocar o aluno na sala de aula da rede regular e dar a ele as ferramentas para que ele possa acompanhar o grupo. Isso é integração. E isso é o que nós fazemos na prática do dia a dia. Nosso ensino não é um ensino inclusivo. Ele é um ensino integrado ou integrativo. Inclusão. A inclusão, a verdadeira inclusão, ela requer uma reestruturação do sistema educacional. Se eu tivesse realmente um sistema inclusivo, eu não precisaria de um intérprete de Libras para ajudar o aluno que é deficiente auditivo na sala de aula. Por quê? Porque nas disciplinas, lá na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, massivamente, todos os alunos aprenderiam Libras. E a partir do momento que todos os alunos sabem Libras e o professor sabe Libras, quando o professor estiver dando aula, ele vai estar dando aula falando em Libras. E os alunos vão se comunicar com o professor verbalizando e falando em Libras. E aí aquele aluno que é deficiente auditivo, ele não vai ter o menor problema de acompanhar, porque todos usam a dupla linguagem, a oral e a de Libras em sala de aula. Aí a gente tem um sistema inclusivo. Mas perceba que para aquele professor falar em Libras e os alunos todos também falarem em Libras, a gente precisa reestruturar o sistema. Então, a gente tem um sistema integrado ou integrativo quando a gente coloca, por exemplo, um professor de Libras em sala de aula. Ajudei o aluno a se integrar na sala. Inseri o aluno deficiente auditivo na sala. Mas, a partir do momento que a gente reestrutura o sistema, muda o currículo e todo mundo sabe Libras, aquele aluno deficiente auditivo está perfeitamente incluído. E esse raciocínio vale para qualquer dificuldade de aprendizagem. Já a educação integral. A educação integral se compromete a educar o aluno, o educando. Eu sempre falo a palavra aluno por vício de linguagem. O correto é educando. O educando como um todo. Não estou falando aqui em educação em tempo integral, mais de 7 horas de trabalho em sala de aula. Não, estou falando em educação no sentido de desenvolvimento cognitivo, no sentido de desenvolvimento afetivo, no sentido de desenvolvimento psicomotor, no sentido de desenvolvimento social, no sentido de desenvolvimento político, no sentido de desenvolvimento espiritual e ambiental. Educar o indivíduo e prepará-lo para todos os aspectos da vida humana.
Então, para a gente fechar esse raciocínio, vamos aqui mais uma vez ressaltar a diferença entre integração e inclusão. Em um sistema educacional integrado, eu quero que você acompanhe a leitura aqui comigo, no ensino integrado, a criança utiliza-se de todos os recursos para a sua reabilitação e integração, mas as crianças ditas normais e os professores não se disponibilizam a entrar nessa integração. O professor não aprende Libras, o professor não aprende Braille, ou não aprende técnicas diferenciadas muitas vezes para lidar com um aluno que tem alguma síndrome ou transtorno. E nem os alunos. No caso de uma criança com deficiência auditiva, ela usará aparelho para se integrar e possivelmente falar. Mas os seus colegas professores não aprenderão língua de sinais. Já no ensino inclusivo, dentro do verdadeiro conceito de inclusão, reconhece-se que todas as crianças são diferentes e que a escola e o sistema educacional precisam ser transformados para que todas as crianças recebam o quê? Educação diferenciada e sejam atendidas em suas necessidades, sendo especiais ou não. Então, a bem da verdade, a gente fala muito em inclusão, mas nosso sistema não é inclusivo, porque o nosso sistema não foi reestruturado para que todos possam lidar com todos. Nosso sistema é integrativo. Na prática, fazemos integração e não inclusão. Continuando, vale a pena destacar ainda alguns outros aspectos do inciso. O ensino ele tem que ser especializado. O ensino também tem que ser gratuito, mencionamos aqui. Também tem que ser transversal a todos os níveis e ele tem que ser preferencialmente na rede regular. Então, até agora eu trabalhei apenas a ideia de inclusão e diferenciei de integração e de educação integral. Agora estou partindo para outros pontos do inciso terceiro. O inciso terceiro também destaca que ele é especializado, isso é, em tese tem que ser prestado por um especialista. Ou, no mínimo, quem tenha feito algum curso de capacitação reconhecido por algum órgão público. O que não chega a ser uma especialização, mas que pode ajudar na prática. Gratuito, lembrando que a gratuidade é mencionada aqui no artigo 4º, inciso 3º da LDB, inciso 3 da LDB, mas não é mencionada na Constituição. Transversal a todos os níveis, vou detalhar isso agora, e preferencialmente na rede regular, que é o mais clichê de todos. Então, observações. O serviço ele tem que ser especializado e gratuito. Notas essenciais no trabalho de sala de aula. Quando eu digo que ele tem que ser transversal, não confunda o transversal, porque ele tem que ser prestado de forma transversal, com temas transversais. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A educação especial, o atendimento educacional especializado, ele é transversal a todos os níveis. E falar que ele é transversal a todos os níveis é diferente de falar de temas transversais. Os temas transversais estão no artigo 26, parágrafo 7º da LDB. Entre eles temos a pluralidade cultural, temos a orientação sexual e temos a educação e o trabalho. São os únicos? Não. Temos outros temas transversais no artigo 26, parágrafo 7º, como a saúde, como a ética e como o meio ambiente. E há outros espalhados na LDB, que não é o caso de comentarmos ainda. Mas o que você tem que entender é que falar de transversalidade é diferente de falar de temas transversais. A transversalidade implica que o atendimento educacional especializado será prestado tanto na educação básica quanto na educação superior. Transversal a todos os níveis é o que está escrito. E quais são os níveis? Os níveis, eu já mencionei, estão no artigo 21. Educação básica e educação superior. Então eu tenho atendimento educacional especializado e gratuito na educação básica? Sim, eu tenho. Mas eu também tenho na educação superior? Sim, tem.
O aluno portador de deficiência auditiva, surdo, poderá, por exemplo, numa universidade pública, exigir um intérprete de Libras? Sim, no mínimo sim. E o poder público vai ter que atender? Vai. E vai poder cobrar dele? Não, porque é gratuito e transversal a todos os níveis. Isso quer dizer que existe atendimento educacional especializado também na educação superior, porque afinal os níveis são educação básica e educação superior, segundo o artigo 21. E o cuidado com preferencialmente. Falar preferencialmente é diferente de falar exclusivamente. Ah, Murabi, então o examinador pode pegar esse preferencialmente e substituir por exclusivamente? Pode. Fica muito na cara. Os examinadores já perceberam que quando fazem isso, a maioria dos candidatos acerta. Então, no geral, eles tiram a palavra preferencialmente. Só em suprimir a palavra preferencialmente já dá uma conotação que o atendimento educacional especializado será prestado exclusivamente na rede regular. Preferencialmente na rede regular de ensino. E aí ele tira o preferencialmente prestado na rede regular de ensino. Só em suprimir o preferencial já dá o caráter de exclusividade. Não precisa nem tirar o preferencial e botar o exclusivo, porque fica muito na cara. Simplesmente, se o examinador tirar o preferencial, isso já vai caracterizar por si só erro, porque vai dar a conotação da exclusividade. Então toma cuidado com isso. Principalmente quando você for ensinar isso para o seu aluno. Faça exercícios para que ele perceba isso. E quem é o público-alvo? É o portador de deficiência, é o portador de transtornos globais do desenvolvimento, é o portador de altas habilidades e é o superdotado. As deficiências podem ser físicas ou podem ser mentais, neurológicas. Os transtornos globais do desenvolvimento são caracterizados pelas inúmeras síndromes, como por exemplo o autismo, a síndrome de Asperger e outras. As altas habilidades, elas geralmente são fruto do interesse e do esforço do próprio aluno. O aluno é extremamente apaixonado e interessado por um determinado tema ou uma determinada área de ciências humanas ou exatas e se dedica muito, e se aplica muito e tem muito foco. Então ele desenvolve uma alta habilidade, geralmente fruto do treinamento. E a superdotação geralmente se explica através da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. São 9 tipos de inteligências distintas, tipificadas ali no livro Estruturas da Mente, onde o indivíduo tem realmente muita facilidade com uma das 9 inteligências sem ter desprendido um grande esforço. E com relação à superdotação, é importante você notar a existência de uma lei. Pouca gente sabe que ela existe. A Lei 13.234, vou repetir, está aqui na tela, 13.234 do ano de 2015. Essa lei vai falar do Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades e Superdotação. Vamos à leitura do artigo 9, na verdade artigo 9º, inciso 4A. Estabelecer, em colaboração com os estados e o Distrito Federal e os municípios, quem vai estabelecer? A União. A União vai estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. E o 59A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades e superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado. Isso daqui é reserva, gente. Isso é reserva estratégica. É óbvio que a gente tem que investir em todos os segmentos da educação. Mas quando a gente investe naqueles que são superdotados e têm altas habilidades, o país ganha uma reserva estratégica de cientistas e pesquisadores. Todos os países do mundo, todos os países desenvolvidos do mundo possuem esse cadastro e dão bolsas de estudo
e incentivam mais ainda o estudo daqueles que são superdotados ou têm altas habilidades. Por quê? Porque o retorno em matéria de reserva estratégica para a indústria farmacêutica, para a indústria de desenvolvimento cultural, para a indústria cultural, para a indústria científica como um geral, ele se potencializa exponencialmente. Isso é reserva estratégica, isso é investimento, perfeito? Então, para fechar, falar mais de educação especial implica ir para o artigo 58, 59 e 60, que vão falar sobre o tema. Neste momento que você está dando aula do artigo 4º, inciso 3, você tem a opção de fazer uma remissão ao artigo 58, 59 e 60, que vão falar da educação especial no Brasil, se quiser aprofundar mais o tema. Se o teu tempo é curto, deixa para falar do 58, 59 e 60 quando chegar lá na frente, mas no mínimo uma coisa você tem que fazer: mandar o aluno anotar aí a remissão, ver artigo 58, 59 e 60 quando você estiver ensinando sobre o artigo 4º, inciso 3 da LDB. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.